Olá, gente! Eu me chamo Adivaldo Castro e este é o Jambu, onde o improviso treme. O podcast que mergulha na história da música instrumental de Belém. Em Belém, a década de 90 e os anos 2000 marcaram um período vibrante para a música no Pará. Não apenas pelos discos lançados por instrumentistas da terra, mas também pela força de festivais como o Baiacu Jazz, que impulsionaram e consolidaram a cena instrumental. É fruto direto dessa efervescência a criação em 1994 da Amazônia Jazz Band, big band de referência que há mais de 3 décadas cruza os clássicos do jazz com a riqueza dos ritmos paraenses e brasileiros. No episódio de hoje, do Jambu, mergulhamos nesses bastidores com 2 convidados que viveram essa história por dentro. O saxofonista Arley Bichara, com quase 30 anos de trajetória na Amazônia Jazz Band, e o lendário Reginaldo, mais conhecido como Rodinaldo, com quase 4 décadas de estrada, testemunha ocular da trajetória dos grandes nomes da nossa música. Obrigado, gente, pela presença de vocês. Muito obrigado por estar aqui, contribuindo com essa história, que é de suma importância para o Brasil e para o estado do Pará. Vai ficar eternizado, né, cara? É uma situação, assim, fantástica, porque o futuro, as gerações futuras precisam saber de tudo, da música instrumental paraense. Não foi só lá, foi aqui também. Muito bom. Então vamos começar. Arley, tu começaste a tocar sax por conta de uma doença pulmonar, né? Isso. Então, o instrumento acabou sendo uma forma terapêutica de exercitar os pulmões, né? Então, fala um pouco pra gente sobre essa questão e já começas falando um pouco sobre a tua formação musical. Então, não pensava em ser músico, dessa história que fala, que a música te escolhe, Mas eu realmente, durante a minha infância, tive um problema muito sério, uma pneumonia atrás da outra, E, além disso, o médico recomendou os meus pais a fazer prática de natação, alguma coisa assim. Mas imagina só, cara, tu mora lá no subúrbio, lá perto do Parque dos Garapés, tu achar algum lugar para fazer uma natação, era complicado naquela época, E aí eu fui, estudar instrumento de sopro, numa igreja evangélica, O nosso maestro gigante, grande músico, Moacir Galvão, E depois, com o tempo, me dedicando, Estuda isso daí pra tu não morrer. Aquele sonho que eu passava mais tempo com o instrumento do que brincar, realmente, de fato, passava muito tempo mesmo. E às vezes gerava até um desconforto na vizinhança, eu ia lá pra igreja pra soprar pra lá, pra ficar mais à vontade. E aí, uma vez, a banda jovem, foi tocar lá no antigo pistão lá do Satélite, onde agora é um coreto ali, muito legal. O Conjunto Satélite, ele tem umas manifestações culturais muito, muito boas, sabe? O Kyrio e a galera lá, de muito tempo. Tem um Bosquinho, Isso, Bosquinho, tem um Bosquinho. É de suma importância. Rola música brasileira, rola o Bosquinho seria o bar do parque do... Da Presidente Vargas. Não, seria o bar do parque do Satélite. É o Bosquinho, isso, ainda tem. Ainda tem, ainda. E aí, o que aconteceu? Aí apareceram 2 pessoas lá na casa, conversando com meu pai. Um era o Pádua e outro é o Sávio, os irmãos gêmeos que tocavam o trombone, hoje são da Guarda Municipal. Por sinal, o Pádua, ele é até professor da UEPA, E aí eles falaram, olha, o seu filho tem talento, vai ter um ensaio da banda jovem, a gente quer levar ele. Aí, aquela época, não sei se tu te lembra, Qual é a garantia que tu me dá aí? Deixa eu identidade, te lembra disso? E me levaram, E lá, as coisas foram acontecendo, Virei bolsista do Instituto, Virei bolsista do Instituto, me dediquei tanto, e foi quando, na gestão lá da instituição, a professora Glória, era professora na época, resolveu... Do Carlos Gomes. Do Carlos Gomes, Ela era superintendente. Ela resolveu reativar a antiga Big Band, que já existia desde o início da década de 90. Essa Big Band, ela teve vários maestros. Teve o Reinaldo, teve o Maciel. E dentro dessa banda, uma Big Band,
ela teve fantásticos músicos. Paulo Olivier fez parte. A Edilza, que está na história entre uma das primeiras mulheres saxofonistas, né, do estado do Pará. Até então, as informações que nós temos é essa, ela é a primeira. Sim. Na área de improvisação, mesmo na música instrumental. Aí tem o Esdras, Antônio Benatar, que é o famoso nosso amigo querido Toninho, né? E vai surgindo várias, né? Então, essa banda, por um tempo, como era muita mudança de músicos, ela permaneceu desativada. Quando foi em 1994, ela resolve reativar e depois, com o tempo, ela muda, ela vem com o nome de Carlos Gomes Band e mais tarde ela muda para Amazônia Jazz Band. Sim. Né? Então veio com o advento da vinda do maestro Andy, na época, alguns russos, né? Um deles foi meu professor Oleg, clarinetista, mas ele tocava muito ragtime. O Vadinha dessa época? Vadinha dessa época também, professores Vetrana, o professor colombiano também de trombone, o professor Ricardo Cabreira, né? E realmente, de fato, eles ficaram impactados com uma mina de talentos aqui, né? E aí entraram todos os caras, né? Esdras, Jairo Wilkins, que hoje mora, né? Um dos maiores clarinetistas do mundo, né? Vários outros saxofonistas, e sobrou uma vaga, e rolou um teste para poder fazer essa vaga, e eu tô na história da Amazônia Jazz Band como um dos mais novos, né? Entrei com 14 anos. 14 anos? Com 14 anos já estava tocando profissionalmente no meio dos gigantes lá, né? Que beleza. Então a gente tocava e ficava assim, né? Igual quando eu fui tocar com teu pai, né? Quando o Tinoco me chamou para tocar com o Paulo André Barata, quando eu cheguei no meio, só casca grossa! Só faixa preta. Só faixa preta, irmão. O que eu tô fazendo aqui? Pra falar que ele é jiu-jiteiro? Só faixa preta. Só faixa preta. Aí aconteceu isso. Mais tarde, depois, né? Tive vários professores. Um deles, dois de muita importância para mim, lá dentro do conservatório, que foi o professor Jacó Cantão, né, de saxofone, e o professor Marcos Vinícius, o famoso Marcos Puff, né, que eu tenho um carinho muito especial por ele, porque muitas das vezes, né, a gente sabe nessa vida profissional de músico, um garoto com 14 anos, então às vezes ele fazia o papel de irmão mais velho, além de um professor, fui um grande amigo, ainda é um amigo, assim, uma pessoa que eu tenho um enorme apreço por ele. Que infelizmente não se faz presente por conta de agenda, mas foi convidado também para estar aqui no Jambu. Pois é, e aí com 17 anos me tornei um professor mais novo do Instituto Carlos Gomes, né? Lançaram um livro dos 120 anos, há 10 anos atrás, e tem essa menção falada lá, né, sobre a influência da Amazônia Jazz Band, a influência do talento do professor Marcos também fez com que a quantidade de alunos que buscassem estudar saxofone foi enorme, né? O conservatório chegou a ter até 5 professores de saxofone. Chegamos a bater quase 320 alunos de saxofone. Então foi uma procura muito grande. Então eu fui depois do professor Marcos, eu fui o professor assim que deu seguimento. Sempre o conservatório, dentro da classe de saxofone, era um professor apenas, né? E aí nesse período foi necessário ter mais um professor, e eu com 17 anos já estava... Aí ajudei muita gente aí, né? Hoje o Puff no meio do saxofone é chamado de vovô, e para alguns eu sou chamado de pai. Que maravilha, né? E o Rodinaldo agora aqui. Reginaldo, tu trabalhas na cena artístico-cultural, porque não é só na música, né, de Belém. Eu tinha dito 4 décadas, mas tu falaste são 42 anos exatos. Né? Então fala um pouco aí dessa tua entrada no mundo da arte. Foi sempre como hold, ou tu tentaste tocar algum instrumento? Nos primórdios, eu andava com uma flauta doce, eu arranhava ela. Eu tinha vontade de ser músico, mas aí o teatro me seduziu. Eu estudava numa escola lá no bairro do Guamá, para ser exato, não, no bairro da Condo. E tinha um professor muito maluco lá, que é meu mestre, chama José Mendonça. Ele criou um grupo de teatro. Mas aí, como eu vi que eu era um ator medíocre, eu fui para os bastidores. Aí, inclusive, esse grupo ainda tem lá, e nessa época tinha inaugurado o 3x4, que é um lugar fantástico para a cena cultural da cidade.
É um lugar até hoje inesquecível. Ele me convidou, disse, bora dar uma volta na noite. Aí quando eu cheguei lá, no 3x4, primeiro dia que eu fui lá, eu fiz uma cena que eles estavam precisando de alguém que fizesse isso. Eu fui devolver a minha garrafa no balcão, que até então o caboclo bebia e deixava a barraca lá, né? E lá eu encontrei, aí me chamaram, o Luiz Laguna, me chamou, pô, bicho, tá precisando de uma pessoa igual tu, esperta, tu não quer vir trabalhar aqui e tal. Aí eu encontrei a música instrumental lá no 3x4, eu encontrei um disco fantástico do Hermeto Pascoal. Lá tinha 2 discos, do Hermeto Pascoal, que eu acho que é o primeiro disco dele, e tinha o Wagner Tiso e o César Camargo Mariano, todas as teclas. Então era o disco que eu mais escutava. Aí, nesse bar, eu conheci um cara que é meu amigo até hoje, chama Marcelo Peru. Me falou, Regi, eu conheço uma banda aí, eu tô querendo ser guitarrista dessa banda, Mosaico de Ravena e tal, mas eu arranho um pouquinho. Tu sabe onde vende uma guitarra? Onde vende guitarra? Eu já tinha tomado conhecimento da loja do Bererê. Tote Musical. Da Tote Musical. Que lá também, a Tote era uma loja de instrumento, mas os músicos circulavam por lá. Entendeste? Aí fui lá com o Marcelo, comprou uma guitarra. Aí conseguiu ser guitarrista do Mosaico, né? Aí tá, só que aí é o seguinte, eu já ouvia falar do Maracaibo, porque tu não fala em música instrumental sem falar do Maracaibo. Aí eu saí do bar, o bar fechou, aí eu comecei a curtir música instrumental. Eu tenho uma amiga minha que ela falava de Nilson Chaves, que tem que falar também. Falava de Nilson Chaves como se Nilson Chaves fosse o Roberto Carlos da Amazônia. Aí quando foi um dia, ela falou, vai ter um show do Nilson, vamos lá. Ela era cadeirante. Aí vindo Jurunas com ela, empurrando a cadeira, coincidiu de o Nilson chegar, na hora que a gente chegou, Nilson e Mapio, no Jeep. E naquela época eles andavam, embora tivesse som no Maracaibo, eles andavam com um som e os instrumentos no Jeep. Aí eu não sei como eu ajudei a carregar. Ali começou. Então. Ali começou. Eu ajudei a carregar, aí montou tudinho lá e tal, vimos o show. Aí eu achei aquele lugar interessante, eu digo que esse lugar aqui é legal, esse lugar aqui. Aí não sei, um estalo... dia de quarta-feira, eu dava uma volta por lá, tomava uma Coca-Cola esperando algum músico chegar para eu ajudar. Numa dessas quarta-feira, chega o Luizão Costa, vulgo Don King. Aí, conhecido como Porco também. Aí eu cheguei lá, ele chegou com umas coisas lá. Aí eu fui ajudar ele a carregar as coisas para dentro acho que ele ia fazer uma produção. E essa produção era o primeiro show instrumental do Mini Paulo, que até então o Mini Paulo não estava lá não estava no Maracaibo, ele vivia circulando com a Zezé Mota, né? Aí eu peguei e comecei aí um estalo, alguma coisa fez com que eu fosse mesmo toda quarta, quinta e sexta eu ia para lá ajudar alguém. Aí fiquei amigo do Norberto, vulgo Bizão, meu amigão, do Mini o irmão do Mini, Aí depois conheci também o Tinho Floriano, né? O outro irmão. Paul Newman, que pensava, né? Um cara bonitão, olhos azuis, aí o apelido dele era Paul Newman. Aí eu peguei, trabalhei no primeiro show do Mini, de instrumental, lá no Maracaibo. E a minha amizade com o Mini, ela evoluiu, que eu trabalhei um tempo com o quarteto dele, né? Quarteto Mini Paulo, que era ele, acho que o Levi, João Marcos Sagica. Trabalhei lá e depois reencontrei o Marcelo, aí falou, já tô na banda, bora pro ensaio. Aí eu entrei no Mosaico. Fui ser hold do Mosaico. Por coincidência, um dia... eu acho que era um sonho, porque todo mundo queria tocar no Maracaibo.
Aí o Mosaico conseguiu uma pauta no Maracaibo. Aí fui montar, quando eu fui montar o som lá, quando eu cheguei tinha um cara imenso lá, alto, eu achava até que ele era, achava que ele era aqueles caras que botava bomba, era o Cláudio Caiate, que era dono da Beatles Forever. Aí eu montei a história lá, o Mini já tinha falado de mim pro Cláudio Caiate. Cara, montei a banda, aí ele veio, aí fui lá com ele, tomei uma Coca-Cola, ele me perguntou, sabe desligar instrumento? Eu disse, sei, eu que liguei os instrumentos tudinho, sabe afinar? Sei afinar, tem um afinador, aí falei pra ele. Aí ele falou, pô, tô querendo que tu vá trabalhar comigo na Beatles Forever. Aí, bicho. Ele falou, inclusive tem uma viagem. Aí eu falei, pô, só tem um problema, que eu andava jogado, né? Quer dizer, jogado dentro das minhas possibilidades. Eu disse, olha, eu não tenho nem roupa para entrar num avião. Ele falou, não, isso não é problema. Aí me deu um cartão, mandou eu ir lá no Vanja, que era o hotel da família dele. Olha, vai lá no Vanja. Rapaz, quando eu cheguei lá no Vanja, aí dei o cartão lá pro cara, timidamente, aí eu subi lá pra cobertura que ele morava lá. Aí ele pegou, abriu um armário assim, mandou eu escolher roupa. Roupa nova. Não. Aí eu peguei 2 roupazinhas, né? Humildemente, falou, não, pega mais. Aí roupa, blusa, camisa, tênis, bermuda, uma bolsa de marca que eu só ouvia falar. Aí tá, e fui trabalhar no Beatles Forever. Aí fiquei um tempo no Beatles Forever, acho que uns de 6 a 8 anos. Inclusive, eu digo que o Beatles Forever transformou minha vida. Nunca me afastei da cena instrumental paraense, né? Sempre tinha alguém tocando música instrumental. Dentre esses grupos, formaram Anestesia Geral. Sim. Formaram Já vieram aqui, inclusive. Formaram Anestesia Geral e eu fiquei... acho que eu era amigo eu fiquei amigo do Jacinto, porque o Jacinto era do grupo de risco, que era a banda do Eloy, que também o grupo do Eloy Iglesias, a primeira banda, grande banda do Eloy foi o grupo de risco, que também trocava música instrumental. Já tinha, geralmente nos ensaios, geralmente na abertura, rolava uma música instrumental. Sim. Entendeu? E essa banda era uma banda, inclusive, grande pra caramba. Eu lembro dessa formação. Era Odorico na guitarra, Marinaldo no sax, Calibre, guitarrista era Odorico. E o teclado era o Jacinto e o Pardal. E o baterista era o... Cowboy. Não, essa formação era antes era o Sajica. Depois que o Cowboy entrou, depois que o João... Na verdade, quando não era o Sajica, era o João Bererê. Sim. E já se rolava, já tocava música instrumental. A música instrumental, ela sempre esteve presente nessa cena que nego já tinha interesse em tocar. Tocava, se fazia-se abertura. Que tu te movimentavas também, né? E eu me movimentava, Daqui a pouco a gente vai falar mais ainda. Sim. Já acaba, senão tu fala tudo agora. Sim. É. Agora, vamos falar um pouco aqui com o Arley sobre a Amazônia Jazz Band, né? Sim. Pelo que eu sei e pesquisei, tiveram 5 regentes titulares da Amazônia, né? O Andy Pereira, que tu já tinhas falado. Isso. Né? Que é gaúcho. O Barry Ford, né? Norte-americano. O Ricardo Aquino, paulista, mas já aqui em Belém há muito tempo, né? Percussionista. E carimbozeiro. Né? O Nelson Neves. Isso. E agora o Eduardo Lima, que é o atual, né? Isso. E ele foi saxofonista também, né? O Eduardo, sim, Amazônia. foi saxofonista barítono. Quer dizer, então, tu conviveste com todos esses, né? Todos. Passei por todo mundo aí. Então fala um pouco aí de como é
ou como foi, né? Tu não estás mais na Amazônia não, né? Não. Ficaste até 2020? Isso, até 2020. De 94 a 2020. Isso. Então fala um pouco aí como era, né? Conviver com esse pessoal. Tu falaste já um pouco quando tu estavas falando, né, da tua formação inicial. Isso. Mas fala um pouco mais aí sobre a Amazônia, o clima, o que vocês tocavam. Uhum. Geralmente assim, né? Pelo menos baseado sobre a experiência que eu iniciei, né? Ainda adolescente, né? Garoto, 14 anos. Mas hoje, observando, né? E resgatando as lembranças, a gente percebe que realmente a Big Band, ela tem a cara e a definição da musicalidade também do maestro, né? Então ele pega um time, mas só que ele... Por isso que se assemelha muito como se fosse um time de futebol, né? Sim. Então o maestro, ele vem e desenvolve de acordo com o que ele se identifica, né? Na música instrumental. O Andy, ele não veio com uma formação popular de jazz, né? O Andy, ele veio com um conhecimento completamente erudito, né? Uma escola que, queira ou não queira, uma escola rigorosa, né? Europeia, russa, né? A gente sabe como é que é a questão da disciplina em relação a isso. Nós convivemos com eles, né? Vivemos o saber, né? Estudar com eles, né? Então, uma pedagogia muito, muito diferente, né? E o Andy trouxe isso, né? O Andy trouxe isso para a Amazônia Jazz Band. Naquele processo, ele pegou um grupo de músicos muito experientes, com alguns músicos que eram novos, né? Que não tinham tanta experiência, que foi o meu caso. Então, ele tentou colocar, tipo, numa régua, assim, em termos, assim, questão de profissionalismo, horário, instrumentos limpos, higienizados, partituras todas em ordem, e algumas coisas a mais, né, que ele nos motivava, na característica dele, a decorar as músicas, né? Então, umas coisas que acontecia dentro do conservatório também com os nossos professores russos, né? Tipo assim, música tal, compasso 56, o que está escrito? Aí tu tinha que dizer. Né? E através dele, a Amazônia Jazz Band adquiriu uma linguagem completamente ímpar a nível de Brasil, né? Foi quando ele começou a fazer um resgate das obras universais de Shostakovich, Leonard Bernstein, Gershwin, né? Que escreveram composições, vamos dizer, eruditas, com a influência do jazz, com a influência da música instrumental. Então, nesse período que a Amazônia surgiu, com a liderança da regência do Andy, com muita convicção, porque eu tenho esses recortes de jornais todos, né, até de fora do país, a Amazônia Jazz Band se torna talvez um grupo de big band, talvez da América Latina, que começa a fazer essas linguagens, que antigamente era vista só por grupos de fora, europeu, americano, canadense, essas coisas todas. Então a gente começa a tocar num repertório. Esse repertório gera uma visibilidade a nível de Brasil. É quando os compositores de música contemporânea brasileiros, como Marlos Nobre, Ricardo Takuchian, Almeida Prado, começam a fazer composições inéditas, especificamente para a Amazônia Jazz Band. Então, existem apresentações nossas que elas foram ímpares, né? Por exemplo, nesse período, a gente viu que na Sala Cecília Meirelles, fomos aplaudidos durante em torno de 10 minutos, né? E nós tocamos uma música Almeida Prado, chamada Salmo 148, que foi uma composição de um arranjo para Big Band, com um piano solo. E quem foi a pianista foi a querida professora Maria Luísa Camargo, que foi nossa professora até aqui na Federal, né? Ela que interpretou, foi feita para ela, né? Porque o Almeida Prado conhecia. Foram duas músicas que nós apresentamos na Sala Cecília Meirelles, no encontro latino-americano de compositores de música contemporânea. Tocamos a música do Almeida Prado e tocamos uma paraense do maestro Tinoco, chamado Rapsódia Brasileira, né? E aí, quando o Andy ele começa
ele entendeu que havia uma necessidade de fazer encomendas de obras inéditas para a Amazon Jazz Band. E ele começa a instigar a galera daqui, né? Aí foi daí que o Tinoco começa a se aproximar com a Amazon Jazz Band e começa a fazer composições como essa da Rapsódia Brasileira, né? Além dessa, ele começa a fazer, na época, a Secretaria de Cultura começa a fazer aquele selo Urapuru, né? E a Amazon Jazz Band foi chamada, e uma boa parte também foram arranjos do Tinoco com obras do maestro Valdemar Henrique, numa releitura para Big Band. Já com Barry, a Amazon Jazz Band, ela chega no contexto realmente mais americano, uma linguagem americana. Nesse período que o Andy estava, no final, o Barry já era trompetista, era professor do conservatório e era trompetista do naipe, né? E aí o Barry chega, né, como ele tem também a formação de regência, né? Ele tinha a formação de regência orquestral também, mas só que ele viveu essa experiência também de Big Band dentro da universidade, né? Em 2003 eu tive também em Missouri e vivi isso também, né? Não existe esse muro, né? Que a gente ainda carrega um pouquinho, o erudito. E agora nós estávamos conversando sobre essa ideia, né? Que hoje a música instrumental, né? Só colocar um adendo um pouquinho. Claro. Hoje, no meu ponto de vista, a música instrumental realmente ainda está o processo lento, mas o que está acontecendo está muito bom. Eu sinto que é um caminho muito, muito agregador, né? Que é a questão da academia, com a música instrumental, vamos dizer, fora da academia, e isso está sabe, essa relação do Adelbero hoje está na IMUFPA, o Ziza está na IMUFPA, pessoas que são muito importantes nessa história. Todo mundo está na IMUFPA, todo mundo, eu acho fantástico isso. Eu queria estar lá, inclusive. Pois é, entendeu? Então, muito bom, né? Então o que acontece? A gente começa a entender o que está tendo já, vai vir, ainda não veio, ainda vai vir uma outra música instrumental em Belém, sabe? E esses garotos, como os meninos do Jambuti, eles ainda vão ser privilegiados, porque daqui a 50 anos, os garotos que vão dar continuidade, eles só vão ouvir falar, né? Como o privilégio de ter tocado com teu pai, ter convivido com Paulo, ter convivido com Pererê, né? Hoje me viu garoto. Garota, inclusive o Jambuti está com uma menção pro Grammy, né? Grammy. Eu achei fantástico, que eu ajudei. Eu ajudei eles. Aí quando eu vi, eu digo, pô, ainda estamos fazendo algumas coisas boas. Né? Porque, pô, ser mencionado pro Grammy, começaram um dia desse. É verdade. Aí o que acontece? Aí o Barry veio e veio a questão da música americana, a questão toda da questão performática, como é que os americanos se comportam de Big Band. Aí já ficou uma coisa muito mais solta, muito mais realmente a ver com a gente, né? E ele começa a trazer também a questão da música instrumental paraense, também enfatiza. E o Ricardo Aquino também começa a escrever músicas com influência do carimbó, né? Para dentro da Amazon Jazz Band. Já no período do Aquino, ele vem dando continuidade com o que o Barry já desenvolvia. E aí a Amazônia ela vai se tornando um pouco mais popular. Já no Nelson, a gente volta ao cenário, né, da Amazônia Jazz Band, com uma linguagem se mantendo regional, né, mas começa a haver uma formalidade na questão do contexto improvisado também do jazz, né? Uma percepção instrumental do jazz para Big Band, mas na percepção de um latino que viveu nos Estados Unidos. Aí a Amazon Jazz Band muda totalmente, completamente diferente. Foi igual do Barry? Não foi igual. Não foi. É realmente a visão de um latino amazônico que passou anos nos Estados Unidos, conviveu com os camaradas lá e trouxe, né? E nele, na regência dele, ele faz duas coisas que há muito tempo era para ter sido feita, né? Que foi um DVD com a gravação da Amazon Jazz Band. A cantora escolhida foi a Jane Duboc, né? E as obras no formato de Big Band das obras do Sebastião Tapajós. Né? Então, já Sebastião Tapajós em vida, né? Há um encontro dele com o maestro, faz a seleção das músicas. E essas músicas nós preparamos e fizemos um concerto dedicado todo a Sebastião Tapajós ainda em vida, ele por lá. E nós esse não tem registro, né?
eu não sei te dizer onde pode encontrar esse Mas registro. merecia, né? Merecia. Aí, porque, na verdade, surge o Covid, né? Aí os rumos se mudam, né? Muitas coisas foram se diluindo de lá para cá. No Covid, muitas coisas, houve mudanças, né? Então, é importante ressaltar que o time, ele sempre foi basicamente o mesmo, né? E uma coisa muito importante... Aí o técnico foi tirando... E foi colocando o seu próprio né? tempero, o seu próprio molho, a sua própria linguagem, né? Exato. E aí o que mais me deixa hoje satisfeito de todo esse processo é que nós temos uma coisa que eu tenho assim, para mim, que os outros não desmerecendo, né? Às vezes pode rolar até um protecionismo amazônico aqui, mas não quero ofender. Mas nós temos uma característica de versatilidade musical ímpar, comparado com os outros estados. Ímpar. Acho que esse multiculturalismo que a gente vive, né? Por exemplo, se falar, vamos lá, tirando um pouquinho, somos um adendo, um pouquinho do instrumental, porque fora o instrumental eu gravei muito brega, gravei com uma galera aí, metaleira, a gente passou quase mais de 200 álbuns de brega, eu, Telatuche e Josebias, lá com o Manel Cordeiro, né, com o Dedê, né, virava o estúdio gravando metaleira, né, então... Sax, trombone e trompete. E arranjos feitos na hora, assim. Hoje a gente percebe que muitas coisas que hoje as metaleiras de forró fazem foi com uma influência que a gente desenvolveu aqui quando a gente gravou Companhia do Calypso, que gravava o metal aqui e levava para o Nordeste. Vou ter uma ideia. Então, por exemplo, aqui o multiculturalismo nós temos, só quero citar 4. Brega, guitarrada, carimbó e o pavulagem. Pô, bicho. Que é um boi completamente diferente, Nós né? temos 4. Olha só, Sou membro fundador. Olha Eu sou membro fundador do Arraial, inclusive. Olha a riqueza desse multiculturalismo. Em plena cidade nós mencionamos só 4. Existem outras coisas aí. Existe uma variedade então, essa variedade de sons, de coisas, de colorido sonoro, rítmicos, faz com que nós possamos ser mais versáteis. Sim. Né? Aqui, Nordeste, vamos falar aqui, forró universitário, forró, né? Contexto. Ok. O outro lá, frevo, ok. Mas e depois do frevo, o que tem? E depois, né? Cara, é por isso que as pessoas realmente, de fato, quando elas vêm de fora, elas se encantam. É que nem a floresta amazônica, até. Sim. Tem uma riqueza múltipla, né? Eu queria só te contar uma historinha aqui. Historinha aqui do professor Alegre, né? Eles sempre falavam, os russos sempre falavam pra gente assim, vocês são muito talentosos e tal. Então eles vieram e pela essa fala, por essa frase, acreditava-se que eles acreditavam que não ia encontrar nada aqui. E a hiperativo adolescente, eu estava vivendo a adolescência dele só no meio de mais velho, né? Aí eu, com o namorico, Carlos Gomes e tal, e ele me via assim, Ale, pra sala estudar. Aí eu estudava. Eu ficava assim, quando eu ficar um pouquinho maior, vou encarar esse velho aí, né? Aí, pô, ele lá nos ensaios da Amazônia, e lá no conservatório, na sala de aula, era completamente diferente. Muita cobrança, muito, sabe, decorar concerto, decorar peças, assim. E assim, a gente não tá aqui para dizer se é ruim ou bom, não. Era a forma deles, né? E a gente foi se adaptando, como eu tava te falando, dessa versatilidade que nós temos. E numa época que não tinha internet, tu tinha que acreditar que o caboclo que veio de lá de fora disse, não, moleque, é assim, vai por mim. Tu tinha que acreditar, né? Quando vai pro interior, olha, Bioni, é longe pra caramba, né? Então a gente seguiu. Aí num dos intervalos da Amazônia Jazz Band, ele com o cigarrinho dele, né? E com o café, aí chegava, Yerli, né? O sotaque russo, Yerli, e as meninas, como é que estão? Aí eu disse assim, professor, eu quero fazer uma pergunta pro senhor. Que papo é esse? Que o senhor vem aqui, fala comigo aqui na Amazônia Jazz Band, como se nada tivesse acontecido. E lá na sala de aula, lá da aula de clarinete, nunca tá bom pro senhor. Tá ruim o tempo todo, tá ruim o tempo. Aí ele pegou e
deu uma tragada. Jogou o cigarro no chão, tomou o café dele. É isso assim, antes de você falar comigo, tira o confeito de bolo que tá na sua cara. Me chamou de criança. Dá pesado. Mano, aqui eu sou seu amigo, seu colega de trabalho. Lá você é o laboratório, eu sou o químico. Aí eu fui entender. Entendeu? Aí eu fui entender que realmente eles acreditavam na gente muito mais do que nós mesmos. Entendeu? E queira ou não queira... Que precisava ser lapidado também, né? Isso, o talento isso, precisa... Isso, né? De exercício, de estudo, de disciplina. Isso, era. Essa é a história aqui. Muito bom. Rodinaldo, agora bora falar um pouco dos festivais de música instrumental. Tá, mas daqui. eu queria te falar de uma coisa que talvez tu não tenha conhecimento. Falaram do Nelson Neves. O Nelson Neves tinha um excelente quarteto chamado BR-316. Sim. Paulo Levi, Bererê e o Juísta. Eu trabalhei eu também fui hold desse quarteto. Eu acho que não era nem BR-316, era Pentagrama. Não, primeiro foi o BR. Depois virou Pentagrama. O BR? Acho que é Pentagrama primeiro. Não, acho que primeiro é o BR, depois o Pentagrama. Ou o Pentagrama. Só o Bererê e o Paulo Levi. O Paulo Levi vai saber. O Nelson. Sim. Vamos falar dos festivais. E aí, Rodinaldo, tu aproveita quando tu falar dos festivais. Sim. E a gente já falar, como tu já ias iniciando antes, do Luizão, que é importante para a cena instrumental também daqui. É o Festival Internacional de Música do Pará, que depois virou Câmara. Eu trabalhei em vários, inclusive eu trabalhei em festivais que tinham 10 pessoas. E esse festival ele é importante para a música instrumental e para música erudita também, né? Esse que é pelo Carlos Gomes? Esse que é pelo Carlos Gomes. Eu sou de uma época que quando começou esse festival tinha 10 pessoas na plateia, 15 pessoas. Então, assim, eu te diria que esse festival é um dos mais importantes para a cena da música instrumental do Pará. Por quê? Porque vinha muita gente de fora e tinha masterclass, né? Sim. Muito masterclass. E outra coisa, e tinha também, já era selecionado quem tocava música instrumental, que era meio-dia. Não sei se tu tocou nesse concerto que tinha no Carlos Gomes, meio-dia, geralmente quarteto. Tinha Neto Riboso, Neto Riboso lá no São José Liberto. Às vezes, quando o São José Liberto foi reformado. Foi reformado, né? Tinha esses... Tinha um concerto do meio-dia. De meio-dia, E eu, assim, como eu tive uma convivência boa com o conservatório. Inclusive, eu fui contratado pelo conservatório uma época, o maestro que tomava conta da jovem, Jonas Arraes. Me convidou para uma viagem que para mim foi fantástica. Eu digo que não foi nem um trabalho. Pô, eu conheci 26 cidades mineiras com a grande Orquestra Jovem, que era uma orquestra também que tinha disciplina, mas era uma orquestra que onde chegava, nego falava, vocês são do Pará? Eu vi uma coisa inédita em Juiz de Fora, Teatro Central, chega a me arrepia. Eu nunca vi isso. A Orquestra Jovem abriu o concerto da grande orquestra. De tão boa que era, né? A importância, o conservatório... Desculpa, mas tem uma outra história aí com essa orquestra que parece que o Nilson Chaves gravou um álbum que foi indicado ao Grammy. É o disco mais importante da minha vida, que tem meu nome lá. É o Nilson Chaves, 25 anos. Foi indicado ao Grammy e tinha a Orquestra Jovem, Coro Carlos Gomes, que também é importantíssimo. E esse disco levou a gente em lugares imagináveis, cara. Por exemplo, nós conseguimos, eu te falei 26, mas a gente conseguiu, com esse disco, 32 cidades. Aí já tinha cidade que tinha o show do Nilson com a orquestra, e tinha só orquestra. E a orquestra, teve um grande festival lá era um encontro de música colonial brasileira.
a jovem abriu o concerto da grande orquestra, porque geralmente junta as duas, né? Sim. E como a orquestra era boa pra caramba, eles resolveram que a orquestra iria abrir pra grande orquestra e depois fundia tudo. Eu acho que foi uma das cenas mais fantásticas da minha vida. É daí que se nascem essas produtividades, esses reconhecimentos, Sim. que em 97 surge o STP. Pois é. Porque é a mistura dessa do Teatro gringada da Paz, toda, né? surge essa gringada toda e esses jovens super talentos, que era casca grossíssima. Era né? O Miguel, que não sei se ele ainda é maestro da STP, ele era primeiro espala. Você vê o nível que era, né? A Thaís Carneiro era espala também. O professor Áureo era espala dos violoncelos, né? Então, só faixa preta, né? Só então, faixa preta, gente grande. Realmente... Aí tá, voltando pra cena do instrumental. Eu me lembro que no aniversário da cultura teve música instrumental, Márcio Matarroz na Praça da República, com uma chuva. Conta aí desse show. Mas esse show foi o seguinte, aniversário da TV Cultura. Aí fizeram um palco e botaram o Márcio Montarroz lá no... Eu acho que foi... Ele veio com o André Tandeta, né, de batera. Sim, veio com Nico Assunção. Era foi um negócio porrada, né? E não foi isso? Quem abriu foi o Tinoco? Foi isso, Dadadá, Adelber. Eles fizeram... Bererê, eu acho. Eles fizeram uma junção do Gema com... Tinha o pessoal do Gema, sempre o Gema tá na onda, né? Era aquele grupo Timbre, que gravou aquele disco Memorial do Memorial Tinoco. que eu tenho lá em casa. Era o Timbre, verdade, foi isso. E para mim aquele show foi um show marcante, porque caiu um temporal, umas 2 horas da tarde, ninguém saía, e o couro comendo. Foi ali do lado do Valdemar Henrique? Foi do lado do Valdemar Henrique o palco. E o couro comendo, e nego não se... E o show foi um negócio... Para mim foi um dos shows, assim, grandiosos que essa terra teve dentro de Belém, né? Porque também teve um show, que eu tenho que te contar esse show. Eu vi o Sebastião Tapajós também, que era jazz, né? Que é instrumental. Eu vi o Sebastião tocar, sem exagero nenhum, eu acho que tinha 15 mil pessoas, projeto Preamar, em frente ao estádio do Mangueirão lá. No estacionamento. No estacionamento. Nesse dia também o Mosaico tocou antes do Sebastião. Não, tocou depois do Sebastião. Mas o Sebastião, com o violão dele, meu amigo, eu acho que ele estava da melhor forma dele. Ele entrou no palco com violão, ele pirou a cabeça de 16 mil. Eu nunca vi isso na minha vida. Um cara com violão, botar todo mundo para bater palma e uma onda, e ele quebrou toda a onda. Falando, já que a gente está falando no Sebastião Tapajós, eu conversando com o Bob, sim, ele diz assim: pede pro Rudinaldo te falar das histórias do Tapajós ligando para ele de madrugada. O General Epifânio. Conta aí alguma delas. Sim, ele ligava. Ele ligava, alô, ele me pegou, alô, aqui quem tá falando é o General Epifânio. Eu digo, porra, que general? Por quê? Não sei o quê. Você saiu com a minha filha? Ele mandava essas. Aí eu pensava que era o pai de uma menina. Ih, rapaz. Tinha essa história. Eu tinha uma amiga que a gente se dava um cheirozinho, e ela era filha de militar e morava na 16, lá naquela vila militar que tinha um hotel. Aí eu achava que era o pai da menina querendo me pegar. Que a casa caiu. Mas ele, antes dele convidar, geralmente ele falava pra mim, quando ele ia ter um show, né? Estou indo para Belém, porra. Eu quero que tu cuide direito do meu violão. Eu quero que tu cuide direito do meu violão. Vai eu, o fulano e o fulano. Inclusive, teve um show dele que ele veio com o professor dele que ensinava ele a tocar violão na pescaria, que eles iam pescar, ele era muito disciplinado, que ele até não... Ele não largava o violão nunca, o violão nunca, ele conversava, né, contigo...
dedilhando o violão, né? Aí, essas de violão tem uma outra história também, que é do Paulo André, que essa tem que ser contada. O Paulo André, o Maca fez um show, era Festival dos Festivais. Aí o Paulo André tinha chegado para ele um violão espanhol. Aí ele andava se exibindo, aí ele viu, aí ele disse pro Maca, vai tocar no violão de homem. Aí não sei por quantos ele me chamava de macaco. Macaco, pega o meu violão lá no carro. Tava ele, Sebastião, e o Galdino. Andavam juntos, esse trio era Galdino Pena. Eles andavam e nesse tempo o Tião bebia. Bebia o Tião, bebia o Paulo. Aí o Maca começou a tocar, aí o Paulo ficou lá, ele mandou buscar. Macaco, vai ali, pega 2 tubos. 2 tubos, tu sabe? Cerveja. Não, uísque. Uísque. Uísque, Aí eu peguei os tubos de uísque, né? Aí comecei a servir, ele tomou o primeiro. Derrubaram o primeiro. Quando ele derrubou o primeiro, ele falava pra mim, entra aí nesse palco e pega esse violão, porra, que esse show tá demorando pra caralho. Ele queria que eu tomasse o violão. Ele queria que eu tomasse o violão dele, porque o Maca tava demorando. Eu falei, Paulo, vai pro Cosa Nostra, que é outro lugar também, que é tudo interligado, né? Com a cena. Vai pro Cosa Nostra, me espera lá que eu vou levar teu violão lá, quando o Maca acabar. Tinha essas histórias, tinha cada histórias. O Paulo era o campeão das histórias do... Várias, né? Várias, Aí é o podcast todo. Todo, Arley, na Amazônia, eu vi que tu costumavas solar, né? Uhum. Aí tu ias ali do jazz, à bossa, ao regional, né? Carimbó, Sim. Fly Me to the Moon, Wave. O clássico foi assim, do Paulo e do Rui Barata, Sim. né? Eu queria que tu falasses um pouco, então, dessa questão, né, que tu passaste ali de jovem de 14 anos, para depois ser o líder, né, do naipe de sax, né, do pessoal e tal. Então eu queria que tu falasses como é que foi, né, essa mudança, esse aprendizado, e aí tu já poderias inclusive emendar naquele papo que a gente estava tendo antes da gente iniciar, que tu estavas falando do sax, das influências. Sim. Assim, a minha vida, né? Como eu te falei, comecei na igreja, aí fui pro Carlos Gomes. O Carlos Gomes, queira ou não queira, é uma formação erudita que eu acho que é necessário, é essencial para que se tenha. Existem algumas estruturas no saxofone que elas são basais, realmente, na questão da música erudita. O bacharelado aqui, o conteúdo programático, ele é da música erudita. E eu vivi um paralelismo que foi, assim, fundamental para a minha vida. A minha relação com músicos mais experientes e com saxofonistas experientes. Por exemplo, quando eu apareço, o Paulo Levi já não está em Belém, né? E eu só ouvia falar. Então, para mim, era uma lenda, assim, porque a gente ouvia falar de muitas coisas. Ainda a internet chega consolidada em Belém em 2003, 2004, né? A gente está falando ainda lá da década de 90. E a minha relação de trabalho e de estudo com 3 pessoas que foram fundamentais para mim nesse contexto popular mesmo, que foi o Esdras. O Esdras foi uma convivência assim, de amizade mesmo, de eu ir na casa dele. O Rod sabe de histórias assim antagônicas de eu imitar o camarada, imitar o velho Venâncio. Falar com Esdras, e contratando ele com número privado. Isso aí, até teu pai sabe dessa história, né? Todo mundo ria assim, né? Então essa amizade mesmo, parecia unicarne mesmo com o saxofonista, que chega a um ponto de dizer, olha cara, tem coisas que eu não tô dando conta, eu quero que tu seja meu sub. E aí que eu começo a entrar nesse cenário artístico com os cantores, com o Nilson, com a Lucinha e por aí vai. O Marcos Vinícius, que foi meu professor, me ensinou
o que é tocar carimbó, o que é fazer música brasileira, o que é tocar bossa nova, chorinho, né, samba, essas coisas todas, porque ele é um exímio saxofonista. Marcos Vinícius é o Marcos Puff. É o Puff, é o costume dele, como tem sido meu professor. E o Toninho Benatar, né? O Toninho Benatar já me ensinou esse processo da música instrumental, o que acontece na noite, né? Como é que acontece, como é que a gente tem que se comportar, como é que a gente tem que chegar. O Toninho, ele talvez ele não saiba disso, mas ele me ensinou a respeitar a hierarquia, né? Então, me ensinou a respeitar os mais velhos, não vamos dizer assim, a respeitá-lo, a respeitar como você, né? Como é que é da canja? É só montar o instrumento e... não, espera as pessoas, espera o teu convite, espera, né? Então, a minha escola com o Toninho foi muito no Cosa Nostra, né? E nesse período todo, acho que tu vai te lembrar, aconteceu o Clube do Jazz do Yuri. O Yuri organizou uma parada do Clube do Jazz. E foi assim... Yuri Guedelha. E foi assim um reduto para instrumentista de sopro fantástico, assim, né? Então ia Daniel Delatuche, ia o Wesley, ia vários trompetistas, ia vários saxofonistas e trombonistas e por aí vai, né? Então, o que acontece? Aí lá na Amazônia Jazz Band, quem era o Spala, era, né, considerado Spala, chefe de naipes, depois do maestro, era essa pessoa que respondia, era o Puff, né? E geralmente quem solava era ele e o Esdras. Mas ao passar do tempo, a partir do Barry, acontece a situação do Barry querer ouvir outros timbres, outros estilos de solar, né? E aí foi quando foi dada essa oportunidade para mim, né? E desde a época do Andy, havia uma necessidade do naipe, né? Nós chegamos dentro da Amazônia Jazz Band tocando só saxofone, né? Então todos nós saímos de lá com domínio mais de 12 instrumentos, que é o clarone, que é o meu caso, minha especialidade é clarone, por sinal até cheguei a gravar com a Simone Almeida e fazer show com Walter Bandeira, com clarone. E a flauta, né? A flauta que eu cheguei a gravar também, tocar com o Paulo André Barata. É tipo o quê? Uma especialização que faz? Não. Na verdade, eu estudei no Carlos Gomes, clarinete, né? E já a flauta não, foi assim, empiricamente, de acordo com as necessidades do repertório que a Amazônia Jazz Band disponibilizava. Sim. O Esdras também teve essa mesma vibe, todos nós. Então, não sei se você já viu, né? Pelo Instagram tem umas fotografias eu com a Amazônia Jazz Band, que eu tô com barítono, alto tenor, soprano, flauta e clarone, né? Devido aos repertórios contemporâneos que nos levou a buscar esse nível técnico. Quando chega no Barry, ele já solicita para que eu esteja na questão do segundo tenor como um solista, para que comece a haver uma duplicidade de solo e ter aqueles desafios de instrumento com instrumento, né? E aí começa a interagir já com Puff e com Esdras. E já no Nelson Neves, ele me chama para ser o chefe de naipe, né? A partir daí parece assim que agora o cara tá macho, né? Agora o cara é foda, os caras falam assim, né? E aí lá realmente eu tenho a função de ter a responsabilidade dos improvisos que ele designou. Então, essa experiência que eu tive em Missouri em 2003, viajei, né, fiz um tempo fora, essas experiências que eu venho carregando fez com que eu pudesse ter uma produtividade musical que levasse esse foco do solo, mas não só expondo o teu solo, mas expondo a característica do estilo da música. Né? Então essa vivência que eu tive, ele somou bastante. Nesse contexto aí, é muito importante assim, a gente ver o que era o saxofone em Belém, né? Então eu cresci em pessoas que já viviam um outro aspecto da música instrumental. Porque vale ressaltar que o saxofone tem a questão do jazz da década de 50, né, que vem ali, o mestre Jesus, outros que tal. Tem a questão dos mestres do carimbó, da cumbia, do Zuki, que é o mestre Cupijó, o Manezinho do saxofone, o saudoso mestre Rosendo, que foi saxofonista durante muitos anos da banda do Pinduca, né? Então são senhores que chegam ali na década de 70 com aquela influência mesmo daqui da América Central, das rádios e tal. Mas aí, dentro desse contexto instrumental, era algo muito mais atrelado às músicas de baile, às músicas de dança, né? Então eles iam para determinados lugares para fazer o povo dançar. Não era aquele estado de música instrumental por um contexto de contemplação, né?
de sentar, tomar um drink, comer alguma coisa e fazer aquela observância da obra de arte sendo exposta ali, né, como música instrumental. Nesse contexto, surge uma galera, né, com um saxofone soprando, com timbre um pouco mais fechado, e com esse advento, no mundo todo acontece, né, do homem ter ido à lua, né, a gente sabe que o cenário muda, né, antigamente os filmes eram preto e branco, era de faroeste, depois começa a vir os filmes com o disco voador, com os efeitos e tal, e na música instrumental começa a ver os experimentos de timbres, né, e o saxofone não ficou de fora. Então, esse aqui é um saxofone tenor, né? Então, o saxofone tenor, a gente já percebe que desde o John Coltrane já começa a vir um som mais estridente, um som mais pancada, que é realmente... Só para aqui um pouquinho, para tu poder ter uma ideia, né? Basicamente, o Coltrane, ele tinha esse perfil aqui. Né? Sim, é o hard bop, dizer, não, eu tô aqui, diferente dos anos atrás, do Les Young, né? Né? Então é uma diferença absurda. Então, o saxofone como um timbre, com um instrumento que realmente, cheguei e tal. Então, no final da década de 60, 70, surge um rapaz, né, famoso, que quebra toda a questão dos timbres do saxofone, né? Então, você ouvir Charlie Parker, ouvir Anthony Hart, você ouvir Phil Woods, né? Você vai ouvir o cara tocando jazz, com articulação jazz, mas o timbre ainda que aproxima o saxofone erudito. Um som mais fechado, com muita vibração, né? Um som gordo, mas porém grave, né? Um pouco mais fechado. Então chega um camarada chamado David Samber, né? Que chega quebrando todos os paradigmas. Vem com, claro, tô com o tenor aqui, mas com alto e muito mais brilhante, né? Né? Essas influências da pentatônica, essas coisas todas. E queira ou não queira, essa informação chega em Belém. Chega em Belém e um dos primeiros registros que tem um saxofone com esse timbre, com essa popularidade desse timbre, né? Algo mais pop, vamos dizer assim, é o Marivaldo. Não. Pecado de Adão. Então já vem com aquele timbre um pouco... um timbre um pouco mais aberto, né? E essa geração que vem Paulo Levi, Esdras, a gente começa a ouvir esses camaradas. E aí o saxofone já muda o perfil, já vê um perfil mais brilhante, um som um pouco mais elétrico, né? Agora não. A gente pode dizer assim que com a digitalização, né, dos timbres, pedaleiras digitalizadas contribui muito, mas antes se mudava o perfil. Às vezes a gravação ia de acordo com... Não, o timbre daquele cara combina com esse solo, né? E isso muda. Por quê? Porque a nível de Brasil, você ouve pessoas como Mauro Senise. O timbre do Mauro Senise, um timbre mais fechado, né? Um timbre mais brasileiro, Mestre Proveta também, né? Então, esse timbre de brilhante, tal, de solo, chega com Léo Gandelman. Léo Gandelman vai para Berkeley, né? Parece que ele vai para os Estados Unidos, tem um contato com os camaradas lá, traz para o Brasil, e aí começa a vir esse som mais brilhante, como o do Zé Canuto, que gravou com o Gal Costa, que está com roupa nova, né? E aí vem esse processo todo, e isso influenciou também para a música instrumental, né? É muito importante ressaltar que existe esse paralelismo, né? Existe a música instrumental paraense, que é aquele grupo harmônico, né? Que é violão, ou então guitarra com baixo e bateria. Alguns momentos, uma intervenção de um sopro ali, talvez um saxofone. Aí isso também tem a ver com a década de 90, que surge a Electric Band nos Estados Unidos, surge o Spyro Gyro, né? O grupo Steps Ahead, né? Então eu penso que tem uma influência dessa questão da formação, né? Então geralmente os quartetos harmônicos, eles trazem o saxofone como um contribuinte, mas não como realmente algo que seja fixo, como uma representatividade do solo do tema da música. Com isso, a Big Band, a reunião dos músicos, dos instrumentistas de sopro, ele foi basicamente
algo necessário que aconteceu naturalmente, né? E a Amazônia Jazz Band, ela influenciou hoje. Hoje, se você olhar, a Escola de Música do UFPA tem uma Big Band, né? O Ziza, o seu projeto com o Zarabatana foi até culminar numa Big Band também, né? Fantástico trabalho. E as igrejas, né? As igrejas evangélicas que tinham as bandas como se fosse banda de fanfarra, elas acabam modificando até os próprios arranjos com característica de Big Band. Rodinaldo, fala aí pra gente daquele show do Hermeto Pascoal que tu tava contando pra gente. Rapaz, também foi festival também, né? Foi um show imenso, grande. Eu nunca vi um artista fazer o que o Hermeto Pascoal fez. E outra coisa, nesse show eu apresentei para ele a famosa Serpinha, que ele ficou encantado. Quando ele vinha em Belém, ele dizia: vai pegar uma. Eu digo, uma o quê? Uma grade. E Reginaldo, fala um pouco então pra gente também, alguma história que tu lembres aí, de outras, do Maracaibo. Não, peraí, vou te falar, mas eu tenho que te contar essa também. Diga. Foi o aniversário do Sebastião Tapajós. No Teatro da Paz? No Teatro da Paz. Sim. Tu estava lá? Tava. Tu viu o que aconteceu? Que o bicho durou 1 hora. Ah, sim. Claro. O bicho durou 1 hora. O teatro ficou tão lotado. Tinha tanta gente. Muita. Veio o Hermeto, Sivuca, Maurício Orne, Maria Serró, Ney Conceição. Algumas cantoras, 2 ou 3. Tinha a Jane, tinha a Lucinha. O papai tocou na percussão com o filho do Hermeto. Filho do Hermeto, sim. Que é Reginaldo também, o nome dele. É, né? É. E esse show também foi um showzaço. Foi um show marcante também, que ninguém entrava, ninguém saía, o bicho durou 1 hora e o couro comeu. O couro comeu mesmo. Teve, né? Teve aí depois sim, aí vem... Mas fala do Maracaibo. Maracaibo tem. Maracaibo tem... O Edgar dizia que o Maracaibo... Tu até falaste um pouco disso. O Edgar dizia que o Maracaibo era um espaço onde os músicos diziam assim: tu já tocaste no Maracaibo? Se tu não tocou, então nem conversa. É exatamente isso. Eu cheguei a ouvir isso. Exatamente isso. Maracaibo era como se fosse... um templo. É um templo, comparado ao Beco das Garrafas. Comparava aqueles famosos bares do Rio de Janeiro, né? E muita gente também vinha e queria conhecer, artista de fora queria conhecer e tocar no Maracaibo. A mesma coisa acontece hoje, muita gente quando vem quer ir lá no Boiúna. Sim. Tocar, tem uma... A minha geração foi o Café Imaginário. Café Imaginário também era. Foi antológico pra gente, pra nossa geração. Café Imaginário era também a famosa pizza de jambu. Lá Simões, né? O Café Simões. Aí eu quero que desagrade. Era o Paulo e o Simões, né? Era. Tinha, mas pra mim o melhor é aquele lá da... Apenas Jazz. Não, aquele já é... O melhor Café Imaginário era do... Lá da Quintina lá. Não, aqui do famoso conjunto que ia ser o shopping lá, como é o... Aqui na Gentil. Tinha um Café Imaginário lá, pequeno, mas o couro comia lá também, pô. Naquele onde ia ser um shopping, quase chegando no Gentil, quase chegando no Alcido Cancela lá, que é um prédio famoso de vários apartamentos. Santa Maria de Belém? Santa Maria. Ali lá embaixo, naquela descida. Tinha que quase a Rosinha chegando lá. Na Conselheiro lá. Lembro também lá. E Arley, tu fizeste ano passado 30 anos de carreira, é isso? Foi. 30 anos de carreira. Olha aí. Aí eu vi que tu tens uns vídeos produzidos que está sendo veiculado no teu canal do YouTube, né? Isso, canal do YouTube. Fala um pouco aí disso. Diz aí o canal pra galera acessar. Fala um pouco dessa história aí. Pois é. Eu vi que tem gente contigo, o Antônio Neto, Caio Braga, né? Isso. Que é essa galera já nova agora, né? Essa galera nova. Que tá empunhando agora a bandeira do instrumental. Fala um pouco disso aí. Então, olha só, esses 30 anos foi uma ideia que o Neto teve, né? Eu tenho uma relação com o Neto que não é somente musical, né? De igreja e tal. A gente veio da igreja evangélica. A maioria dos instrumentos de sopro veio da igreja evangélica.
E ele conhecia o pai dele, né? O pai dele era músico também, tinha um grupo de pagode, gospel e tal, de samba. E conheci, toquei com ele também, gravei. E eu ouvi o Neto desde garoto, né? Ele, o irmão dele, o Michael é um excelente guitarrista, né? E aí ele já, né? Ele era prodígio, né? O Neto sempre foi prodígio, desde garoto, né? E aí ele estava fazendo bacharelado, ficamos muito próximos, né? E aí disse, pô, tu faz um trabalho instrumental, tenho 30 anos de carreira e tal. Aí escolhemos, como foi a ideia de oferecer a Deus, né, o meu trabalho instrumental, e aí eu escolhemos algumas músicas e fizemos os arranjos com uma linguagem completamente, realmente voltada para instrumental, com improvisação, tudo, né, completamente diferente para que não fosse comercial, né. E aí escolhemos temas evangélicos e escolhemos o time, né, e por incrível que pareça, todos que estão ali têm uma relação direta e indireta comigo. O Neto, como eu te falei, o Caio Braga, ele é filho do Marcos Braga, baixista de uma banda de rock gospel chamada Corsário, mas ele é de uma família tradicional de músicos. Que é o do Jambuti, né? Que é do Jambuti. O Caio, ele é filho do Marcos Braga, qual o tio dele foi o Samuel Barros, que foi professor da Escola de Música da UFPA, né? E eu toquei muito com o pai do Caio, um grupo chamado Libertos, um grupo de música gospel, né? Mas com muita influência com música instrumental, tanto é que o único disco que nós gravamos, que foi em 97, quem fazia parte lá, que eu acho que tu conhece, com certeza conhece, o Robenari, né? Robenari, Hélio Coelho, que é um baterista que é hoje o professor que coordena uma escola de bateria em Marabá, e o Marcos Braga, né? Os que realmente, de fato, músicos mesmo, valendo. E tivemos vários cantores lá. Com esse grupo a gente rodou o Brasil em congressos de igreja batista e se tornamos bastante conhecidos nessa época. E aí convidei o Caio, um Neto, o saxofone Daniel Serrão, para quem não sabe, o Daniel Serrão foi meu aluno, o Carlos Gomes, né? O Július, que é da Amazônia Jazz Band, que é baritonista, é meu aluno no bacharelado, né? No trompete, quem tava era o Canuto, né? E o outro rapaz, cara, me deu um branco agora, mas eu toquei muito com o pai dele, que ele foi trompetista da Amazônia, o Gerson. Ele entrou, foi um dos últimos trompetistas que entraram na época do Nelson Neves, né? E eu toquei muito com o pai dele, né? Então são pessoas que eu chamei para tocar ali comigo. O guitarrista o baterista é o Israel, né? Que toca com a cantora pop, aí me esqueci o nome dela, mas ele e o pai dele toquei também muito. O pai dele é um baixista de igreja, aqueles baixos de chão mesmo, né? Daquelas músicas mesmo. O pai dele, né? Músico fantástico, assim. O guitarrista, a mãe dele, gravei o disco gospel dela em Garapé-Mirim. Tá tudo em casa. Aí o que melhor, tudo na igreja. né? Tudo na mesma congregação instrumental. Né? Então a gente montamos esse time deu super certo, né? E com esse time foi o pivô pra gente também montar um outro grupo que a gente desenvolveu, que a gente lançou agora recentemente, que é uma Small Band, né? Aí peguei meu sobrenome de libanês, né? Que o guitarrista, como é que é o nome dele, que tocava com a gente lá com o Paulo André Barata? Careca? Não, tinha o outro, Bob? O Bob. Bob chamava... Eu não vou te chamar de Arley, eu não vou te chamar de Bichar, eu vou te chamar de Turquinho. Era meu apelido, e ficou lá com ele lá. Aí eu coloquei Bichar Small Band, né? Então, a gente desenvolve esse trabalho também com tipo formato de big band, com arranjo de big bands e tal, né? Vários repertórios, repertório regional, repertório de jazz mesmo e tal, repertório nacional, né? De música popular brasileira. E estamos nessa daí. E além disso, tu és professor também, como tu já estavas colocando, isso, né? Sou professor. Inclusive, como eu te disse, eu tive... eu fui olhar lá o teu Instagram, né? Pra ver algumas coisas e tal. Aí eu vi que tu aprovaste
um artigo Sim. no congresso que vai ter agora da Ampom, lá no Recife, né? E inclusive esse teu artigo tem a ver com o teu início de carreira da questão terapêutica do sax, junto com o problema que tu tiveste depois da Covid, né? Fala um pouco disso aí pra gente. Pois é, a Covid foi brava aí, quase que me leva. Né, eu cheguei desacordado no hospital, né? Na verdade, saí de casa por volta de umas 6 da manhã, né? Como vocês sabem, né? Com aquela correria. Eu só fui atendido 4 horas da tarde no posto de saúde. E quando foi já por volta de umas quase 11 horas da noite, me colocaram na ambulância. E quando só me lembro do enfermeiro falar assim: aguenta mais um pouco, campeão. Você precisa lutar. Não me lembro mais nada, assim. Depois de um certo tempo que eu já fui acordar na enfermaria, né? A garganta muito debilitada. E aí eu tive que depois que eu recebi alta, né? Uma coisa que eu queria enfatizar foi um registro muito significativo que aconteceu comigo, né? A minha filha mais velha, ela estava fazendo um tratamento de saúde, né? E eu não podia ir para casa. A gente não sabia naquela época do Covid, a gente poderia transmitir ainda ou não, né? Tava tudo um ponto de interrogação. E aí eu fiquei, eu não posso ir para casa dos meus pais, são muito idosos. Não posso ir para casa do meu sogro também, porque são idosos. E eu não posso ir para casa por causa da minha filha que estava fazendo um tratamento, uma enfermidade aí que, graças a Deus, era um milagre. Quando eu saio, cara, do hospital de campanha, né? Quem estava na porta do hospital era o pastor da minha igreja. Disse assim: eu vim aqui porque eu vou levar você para minha casa, nós vamos cuidar de você, porque eu sei que você não tem para onde ir, ninguém vai conseguir cuidar de você, né? Então lá comecei a ter questão de contato com fisioterapeuta, né, para tratamento de fisioterapia respiratória, e eu estava ainda me sentindo muito cansado, né? E aí eu fiquei assim: será que eu vou conseguir tocar saxofone ou não? Quando eu fui querer dar os primeiros sopros, completamente... Chegou a ser entubado, não? Acredito que sim, porque eu não consigo calcular mais ou menos quanto tempo eu fiquei, que eu fiquei desacordado. E aí eu fiquei... eu não conseguia mensurar o tempo que eu passei também, assim, desacordado, sabe? E aí o que aconteceu? Quando eu não conseguia tocar, quando foi mesmo com as fisioterapias, ainda sentia um pouco cansaço, eu comecei a desenvolver uma tabela de respiração, né? O qual comecei a obter resultados, né? E foi uma ferramenta que contribuiu para que eu pudesse voltar a tocar mesmo de fato, né? E aí, esse processo todo, eu comecei a aplicar também dentro da sala de aula, né? Por quê? Porque tem garotos que vêm de disparidades sociais enormes, né? Garotos que não têm instrumento, garotos que têm um instrumento que facilita a pessoa tocar, o material que facilita tocar. Teu pai sabe, existem marcas de instrumentos que diferenciam uma coisa para outra. E eu comecei a aplicar isso para os alunos. Os alunos quando eles começaram a ter a ideia disso e executar isso disciplinarmente, assim, cara, o som dos garotos começaram a ficar gigantesco, assim. E aí quando eu entrei pro mestrado, né, lá pela Escola de Música da UFPA, eu já tinha tudo isso. Na verdade, o que eu estou vivendo, assim, é um processo acadêmico de todo o processo que eu já vivi, né? Na prática. Na prática. Então, essa tabela eu fiz no caderno. Eu tenho um caderno escrito a caneta Bic. Caneta Bic. E outras coisas também que eu fui desenvolvendo, né? Como eu te falei sobre articulação, né? Sim. Também. E aí agora eu estou botando em prática de acordo com os teóricos que a gente está aprendendo no mestrado. E logo de cara a gente foi aprovado nesse artigo aí. Maravilha. Vamos se encontrar lá no Recife. Vamos. Muito bom. Bom, gente, a gente já estourou todo o tempo aqui, mas não tem bronca. A gente ainda está remando para a beira. Tá, então bora remar para a beira. Bora falar Mas antes do bate-bola que eu quero fazer com vocês, eu queria perguntar se vocês têm alguma coisa que queiram dizer ainda que eu não perguntei. A gente não falou de 3 festivais, né? Diga lá, então. A gente
precisava falar um pouco da importância do Baiacu Jazz. Fale lá. O Baiacu Jazz foi um festival desenvolvido pelo Mini Paulo, que reinou por um tempo, aconteceu um tempo, acho que depois, por falta de verba, foi deixado de lado. Aí veio o Jacofest, que teve umas 3 edições. Foram 3 edições. Produzido pelo Rafael Lima, Produzido pelo Rafael Lima, que contribuiu também com a cena da música instrumental brasileira, né? Desde sempre o Rafael. O Rafael foi o único cara que trocou em Montreux, né? E tem toda essa contribuição. E depois veio um outro festival de suma importância, que foi o Tapa Jazz, né? Que ainda tem, né? Não teve, tá parado por falta de verba. Que é em Santarém? Em Santarém, e não teve. Já tem, eu acho que já vai pro 3º ano que não tem. Que está em falta. Que está em falta, que é um festival que deveria ser olhado com mais carinho. Está faltando os empresários patrocinarem esses festivais, né? O Baiacu, o Tapa Jazz e tantos outros que a gente... Ideia não falta, né? Não. E talento de sobra. E talento e músico não falta. Falta... Plateia não falta. Não falta. Olha, falta ele publicar o livro dele, que é importante ter. Agora, com esses 30 anos de carreira dele, ele poderia bem botar esse material na roda, né? Publicar um livro. Quando ele finalizar o mestrado dele, ele vai publicar. Com certeza. Tem que publicar, tem que correr atrás logo e pensar. Eu estou passando por uma transição, estou virando produtor, né? Quer dizer, estou virando não, eu já venho uns 10 anos... Agindo, né? Agitando culturalmente. Me convidaram para coordenar um projeto de suma importância no Combu, que era a Orquestra Ribeirinha, que por falta de patrocínio também não está parada. Nosso grande problema hoje, as ideias estão aí. Nosso grande problema hoje é patrocinador, que as pessoas deviam olhar com carinho. Tem muita coisa boa sendo feita em Belém, mas hoje eu vejo que parece que tudo, a música, tudo que foi construído está na UTI. Agoniza, mas não morre. Mas é por quê? Porque persistência de quem faz. Secretaria de Cultura perdeu o interesse. Tu não vê nada. Agora tinha aquele grande festival de verão da cultura na Cidade Velha, também não teve. Eu acho que esse ano não aconteceu nada com a música do Pará tá parada. Então vou fazer uma pergunta final aqui para vocês dois. Sim. Que eu fiz para alguns convidados que estão vindo aqui. Sim. Se a gente comparar a cena de hoje da música instrumental com a cena da década de 80 e 90, hoje em dia é mais ou menos valorizada a música instrumental? Ela é mais valorizada por quem faz, não por quem devia contribuir, né? No caso, especificamente, governo do estado, prefeitura, né? Prefeitura parece que não existe música em Belém, né? E eu acho assim, depois da pandemia aconteceu uma coisa estranha com a música de Belém, né? Tu vê 1 ou 2 pessoas com uma música... Ou com a noite, as pessoas saírem. Com a noite também, a noite ficou estranha. Aí tu vê algumas pessoas empurrando goela abaixo. Uma música eu vejo assim, de má qualidade. Tem uma cena com uma música que não é a verdadeira música do Pará. Entendeste? Ela é uma música que ela tem uma qualidade. Eu não sou músico, mas eu trabalho com música. Para mim é uma música de qualidade duvidosa. É essa música que está vendendo. Tá? O artista está lá com a guitarra dele, o Ásila está com o sax dele lá guardado, querendo tocar num negócio bacana, o guitarrista está com a guitarra. Hoje o que ainda salva a música instrumental em Belém, nesse momento, é o Boiúna, que tem as quartas, né? Tuí, que
que tem, que eu não sou muito próximo do Tuí, e agora tem aquele projeto lá na Figueiredo, aos sábados, né? E o Gran Cru também tem. Gran Cru tem. Mas eu acho que precisava olhar mais para essa música. Eu tenho uma outra percepção, né? Eu tenho uma percepção que recentemente agora eu estava vendo um negócio no Instagram que fala o seguinte: como é que as pessoas diziam que antigamente era melhor? Por exemplo, se tu mandava uma carta, levava 7 dias para chegar no determinado destino, de 3 a 7 dias. E como é que tu dizia que naquela época era melhor do que hoje? É porque antigamente, para você executar, por exemplo, escrever uma carta, não tinha que ter erro de português, a letra tinha que ser bem legível, para que você deixasse bem claro o que a pessoa estava querendo dizer. Ou seja, havia uma dedicação naquela época, né? Então, por exemplo, período de estúdio, né? Eu cheguei a gravar em rolo ainda, cara. Sim. Né? Não tinha erro, não tinha negócio de desafinação. Tinha às vezes que a gente gravava em grupo. Te lembra da Boss? Pois é. Cheguei a gravar álbum, disco de brega em troca de hambúrguer. Não porque... É porque eu queria aprender. Entendeu? E lá não podia ter erro. Não podia ter erro, né? Cheguei na época do Haddad, que foi a transição pro digital, né? E chegamos no digital. No digital, nem dobra mais o metal. Tu grava uma vez, o cara já bota pro outro lado e se errou, nota, o cara puxa ali. Perde até graça, né? Porque tu vai ali pra curtir o momento. Quantas vezes eu já cheguei num estúdio, num determinado estúdio como eu gravo disco, e tu vê que tinha uma roupa estendida de um brother nosso, um guitarrista, que já tinha gravado lá outra vez, tomou um banho lá e deixou a blusa. Era comum da gente estar indo de um estúdio pro outro. Sim. Né? O que eu vejo, existem problemas? Existe. Existe ausência? Existe. Cara, ninguém mais ficou normal depois do Covid-19. Nada ficou Ninguém normal. ficou mais normal, né? Então, o que eu acredito? Eu acredito na questão da educação, né? Eu acredito na educação. A gente percebe, eu estava em Paragominas dando aula, e uma das queixas não, mas um dos bate-papo, e os meninos sentiram falta da questão das bandas de fanfarra. Eu não sei se tu sabe, mas o estado do Pará, ele é premiadíssimo com banda de fanfarra nacionalmente, né? E eles percebem que os instrumentos de sopro, a quantidade de pessoas que estão buscando, estão desaparecendo, estão diminuindo cada vez mais. Entendeu? Por exemplo, um encontro desse, era comum tu ver 120, 80 alunos de saxofones. Tiveram 30. Talvez ano que vem, se não tiver uma estratégia, vai ser 10. Entendeu? Por aí vai. Então, se a secretaria... Um exemplo, não estou te dizendo, só uma ideia só, não é criticando, mas se a Secretaria de Cultura fizer parceria com a Secretaria de Educação, por exemplo, transformar a sirene das escolas, no lugar da sirene, colocar em caixas música instrumental paraense, no momento do intervalo deles, que a gente sabe, eu trabalhei na rede adventista, do ensino do maternal até o ensino médio, eu sei como é que é. Então, as crianças, quando tem recreio, os mais velhos estão tendo aula. E quando as crianças estão nessa, aí tem um recreio dos mais velhos, né? Fundamental 1, Fundamental 2. E no momento desse recreativo de intervalo, bota música instrumental para eles ouvirem aleatoriamente. Não precisa. Olha, vocês vão ouvir, não. Naturalmente. Não precisa explicar. Não. Nem nada. Quantas vezes você já subiu no ônibus e você tá ouvindo aquela música que tu não gosta? E fica. Do nada tu tá batendo o teu pé. Sai daí, rapaz. Peraí. Epa, que isso que tá acontecendo? Né? Mas eu acho que é o seguinte, a formação de público, ela tem que começar na sala de aula. Entendeu? Não adianta eu querer manter algo se o nosso público tá envelhecendo. Entendeu? Se o nosso público ele tá sumindo, é natural que vai desaparecer. O que precisa é lá na ponta. Entendeu? É lá na ponta que a criançada precisa estar ouvindo a música instrumental. Elas precisam ter o contato com o instrumento através do que está ouvindo. Eu sempre ouvi, não sabia que era esse instrumento. Entendeu? Voltar a trazer as escolas para os concertos no teatro, nos palcos, ocupar os coretos da praça. Tem aquele negócio, parece um... Licença só um pouco. Eu acho que
música, eu acho que música devia ser matéria curricular de escola. Sim, a história da música, ela retrata isso, né, Diogo? Mas tem, né? Mas não é obrigatório. Não é do jeito Escola que... pública. O período de Vila Lobos era diferente, né? Hoje, se você vê os nossos avós, por Na exemplo, escola as minhas pública tias... não tem, né? Não é, ainda Tem não, artes. Tem arte, mas E aí, dependendo do professor, ele pode enveredar. Mas o problema, eu vejo, que o problema não é ter ou não ter a disciplina. É como você vai trabalhar a disciplina. Isso. Porque a matemática, que é o grande bicho papão de todo mundo, a matemática é uma beleza. Depende de como ela é tratada, como ela é ensinada. Se ela vai motivar ou vai traumatizar, né? Exato. E a arte transforma, né, cara? O próprio Vila Lobos dizia isso. Se a gente for transformar a música da escola em matemática, não vai prestar. Sim. Mas a arte, ela transforma, né, bicho? Então, maestro, salva. Sim. Então, A arte salva. Então... O mestre Duda lá de Recife, ele tem uma frase dele que eu carrego comigo. Ele fala assim: meu erudito é o meu popular, e o meu popular é o meu erudito. O que fez o Vila Lobos, muito. Sim, e o que fez nosso querido Valdemar Henrique e outros, também, né? Então, por exemplo, nós estamos ainda com muito respeito, né? Nós continuamos ainda tocando Valdemar Henrique, nós continuamos tocando Altino Pimenta, nós continuamos tocando Carlos Gomes. Mas existem grandes compositores contemporâneos que precisam ser ouvidos, né? E não vai ser só apenas dentro de um restaurante, dentro de um anfiteatro, dentro de um teatro particular, não. Eles precisam ser ouvidos nas salas de aula. Eles precisam fazer com que no momento do recreio, no momento da interatividade, eles comecem, sem perceber, degustar auditivamente isso, né? E naturalmente isso vai haver uma fluidez, sem pressão, sem nada, né? Isso. Esse é o ponto de vista que eu tenho. Então vamos fechar aqui, porque o tempo já extrapolou tudo. Vamos fazer um rápido bate-bola. Eu pergunto e vocês respondem rápido o que vier na cabeça. sem muito blá blá blá. Um disco inesquecível da música instrumental daqui. Floresta da Chuva, Mini Paulo. A coletânea que a sua informática fez com vários músicos instrumentais daqui. Você não até música do teu pai. Legal. O momento mais tenso ou inusitado no palco? Um show que eu trabalhei do Caíme, do instrumentista, como é o nome? Daquele arranjador lá. Dori Caíme? Do Dori, foi um negócio terrível, mas não foi culpa minha. Eles passaram o som, o produtor trancou o camarim, trancou o violão, trancou o camarim, botou a chave no bolso e foi embora. E foi embora para a bilheteria atrás do dinheiro. E anunciaram com vocês Dori Caíme, no Teatro da Paz. E ele não entrou com violão. Ele não entrou com o violão, cadê o violão? E pai, vai lá no camarim, o camarim tá fechado. Aí eu fui lá na bilheteria, aí o cara disse, a chave tá no bolso dele. Eu entrei no palco, tirei a chave do bolso dele, fui buscar o violão. Entreguei para ele, quando eu entreguei para ele o violão, ele disse, se acalme, mas se fosse Canana, cabeças iam rolar. E tu? Foi quando realmente o Esdras, ele era ainda a espala da Amazon Jazz Band e ele ficou impossibilitado de ir para um concerto, né? E eu, 6 horas antes, tive que preparar tudo debaixo dos dedos, um show da Amazônia inteiro. E deu certo, graças a Deus. Que boa. O som do Pará em uma palavra. Maravilhoso. Mágico. Um mestre ou referência que deixou saudade. Sebastião Tapajós. Cara, pode ser um que tá vivo? Claro. Tá bom. Esdras. Beleza. Esdras de Souza. Bom, gente, valeu. Brigadão pela presença de vocês. Foi um prazer. Foi muito bom o papo. Né? Papo bacana. E o Jambu Podcast fica por aqui. Siga a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube. Curte, comenta, dá o like.
É isso, vamos ficar agora com o tema que o Arley vai nos presentear.